nada, né? Eu queria dar as boas-vindas aqui para o Cristiano e agradecer a participação dele aqui na nossa live, né? A ideia do Conselho de Economia é fazer, acho que eu falei na semana passada, mas é tentar fazer algumas lives regulares, em geral, toda quinta-feira, sobre esse assunto, né? Que vamos dizer que é o assunto do momento aqui no nosso estado, pelo menos, né? Talvez não seja mais o assunto do momento no Brasil, né? A manchete vai passando, né? Mas o nosso estado ainda continua sendo o assunto do momento e vai ser, acho que, pelos próximos meses e pelos próximos anos, né? Que foi esse grande desastre natural que afetou o nosso estado, principalmente, enfim, foi um desastre de grande impacto, né? Então a ideia é discutir, tem um título, né, mais genérico, mas olha, os impactos das enchentes, tanto os desafios quanto as possíveis soluções, né? Então, na semana passada eu conversei com o Guilherme e ele trouxe 2 pontos para começar. Então, primeiro, agradecer ao Cristiano e apresentar ele aqui, enquanto a gente não consegue a entrada do Gustavo, né? Mas o Cristiano, eu coloquei na descrição do Instagram, ele é doutor, né? O Cristiano Oliveira é doutor em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem a carreira marcada pela especialização em análise de dados, econometria aplicada e análise econômica do direito. E como professor da Universidade Federal de Rio Grande, da FURG, é ativo em diversas associações acadêmicas, possui diversas publicações nacionais e internacionais, enfim, focadas em avaliações de políticas públicas e análise de impactos regulatórios. E acho que quem segue o Cristiano, quem acompanha ele, vê que ele é bastante ativo, né, nesses temas do momento, publicando. Às vezes os assuntos acontecem e você às vezes já tem, né, trabalhos, né? Logo, eu lembro na época da Covid, foi um pouco assim também, né? De acompanhar você, enfim, mas isso acho que é meio regra, né? Você é um economista bastante atuante em analisar assim, esses assuntos que surgem, né? Os grandes temas, acho que é de grandes e pequenos temas, né? Você acho que gosta bastante de ser economista, naquela nossa profissão aqui. E então eu queria te agradecer, Cristiano, por topar participar aqui da nossa live. Eu vou tentar colocar o Gustavo aqui, mas introduzindo o assunto, né, a gente conversei bastante na semana passada com o Guilherme Stein sobre esse assunto do impacto das enchentes. Ele trouxe um pouco da literatura, assim, né, de, olha, algumas conclusões que a literatura chega, né? Bom, é um pouco de microeconomia básica que a gente estava discutindo lá, porque a aluna está nos assistindo aqui, então boas-vindas a todos. No curto prazo, tem lá aquela ideia de microeconomia que para as empresas, né, para as firmas, alguns insumos são fixos, né? Pelo menos alguns insumos são fixos. Nem todos são variáveis, né? No longo prazo, todos os insumos são variáveis, então a decisão lá da empresa de fechamento, etc., se dá em geral no longo prazo. Claro, agora, então, a ideia lá que ele trouxe, um ativo capital funciona mais ou menos como uma âncora, né, na hora da empresa se localizar. E agora a gente teve um problema em algumas regiões aqui do estado que, enfim, o capital foi destruído, né? Diferentemente da Covid. Então, assim, essa âncora que existia, ela sumiu, né? Então, você pode ter, primeiro impacto, né? Realocação meio que espacial de empresas, em fatores de produção, né? E aí o segundo ponto que ele trouxe, que eu achei muito interessante, foi que chegou à conclusão em um trabalho que, bom, grande parte dessas áreas afetadas, né? Da redução do crescimento nas áreas afetadas, 80% dessa redução do crescimento se dava pela questão das expectativas, né? Você imagina que o problema vai acontecer de novo. Então, isso é um problema. Mas, falando tudo isso, né, antes, né, então, só para relembrar um pouco que a gente discutiu na semana passada, mas falando isso para perguntar para você, assim, né, primeiro, né, dando um passo atrás aqui, o que você acha qual a importância de primeiro medir esse impacto, né? Segundo, se você acha que a gente já dá para ter uma noção de qual foi o real impacto disso, questão de atividade econômica, estoque de capital, etc. Enfim, né, depois a gente discute mais outros temas aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, Bruno? É uma satisfação aqui estar falando para vocês e o pessoal que está assistindo também agradecer a participação, o interesse, né? É super difícil, né? Porque se trata de uma situação realmente ímpar, né? A gente nunca passou por isso antes, a gente até passou, vamos dizer, lá em 1941, mas era uma outra realidade, nós não temos nenhuma estatística dessa época, né? A não ser questão hidrográfica ou coisa do tipo, mas tirando isso, dados econômicos mesmo, a gente não tem. Então, a gente não tem muita ideia do que pode vir adiante, né? Muito do que a gente tem é da literatura internacional, mas a gente tem que ter um cuidado especial, porque é a questão que nós chamamos lá
na parte de avaliação de políticas públicas, é a validade externa, né? A gente não sabe exatamente se aquilo que aconteceu em outros lugares também vai acontecer aqui. E então é muito difícil a gente conseguir falar alguma coisa que não caia no terreno de um achismo, assim, né? Não que seja tudo sem fundamentos, por favor, né? Mas é porque realmente é super difícil. A gente tem ideia, né, do ponto de vista da teoria, do que pode acontecer, mas na prática pode ser outro. Por exemplo, né, até errado eu fazer isso, mas, por exemplo, eu vi que tanto o Guilherme quanto o Felipe trouxeram essa questão das expectativas para o futuro, né? E como isso afeta a decisão de investimento. Mas eu refletindo sobre o tema, eu fiquei pensando assim, tá, mas espera aí, vamos parar, tudo bem, eu reconheço que exista isso, mas até que ponto isso vai afetar o crescimento futuro, né? Porque eu fico pensando o seguinte, a gente tem tantos outros problemas que, na verdade, esse é só mais um. Então, por exemplo, a gente tem um problema sério de baixa produtividade. A gente tem, por exemplo, um problema de seguir as regras. A gente tem um problema sério de defesa dos direitos de propriedade e respeito aos contratos. E essas instituições são fundamentais para que a gente promova o crescimento econômico, porque ninguém, por exemplo, vai investir se achar que pode ser expropriado no outro dia. E aí uma forma de ser expropriado, por exemplo, é via tributação. E às vezes a expropriação nem é via tributação à taxa em si, mas pela forma como tu tem que pagar os tributos, tu tem que ficar horas e dedicar praticamente todo o teu trabalho, ou pelo menos metade do teu esforço de trabalho da tua empresa para pagar tributos. E isso não muda. Então, a gente já tem um ambiente de negócios horrível. Então, eu não sei até que ponto isso vai ser tão ruim assim, né? Talvez valha a reflexão do tipo, então vamos ter que compensar isso de uma outra forma. A gente tem esse problema de enchentes, porque o meu exercício contrafactual seria o seguinte, tá, beleza, a gente tem um problema de enchentes, mas será que a gente, termina, tirando o problema de enchente, nós somos a Suíça? Não somos. Então, na verdade, tem outras coisas que vão inibir o investimento que são diferentes, né? E a minha visão que... E aí, um ponto, eu não quero me estender, mas a gente pode, a partir daqui, começar a nossa conversa, é que em todas as situações que a gente teve de calamidade ou de, vamos dizer, pressão da população para que o Estado fizesse alguma coisa, a resposta, pelo menos ao meu ver, não foi muito adequada, né? Eu até tenho medo, assim, eu não quero também usar nenhum palavrão, mas toda vez que a gente pede para o Estado fazer alguma coisa, ele acaba fazendo algo que a gente não deseja muito, ou pelo menos que a consequência não é bem medida, né? Então, por exemplo, eu até fiz um levantamento, né? A memória que eu tenho mais recente é quando o governo teve aquelas passeatas, né, de 2013, e aí todo mundo queria educação e saúde padrão FIFA. Aí foram lá pedir o que a gente conseguiu com aquilo ali. Conseguimos mais médicos e uma lei que sancionava os royalties do petróleo para educação e saúde. Foi só isso que a gente conseguiu. Mas tinha uma série de outras medidas, por exemplo, que só ficaram em anúncios e não aconteceu nada. Quando ocorreu a pandemia, o que o Estado fez? Quebrou o negócio de quase todo mundo, né? Veio os fechamentos e isolamento de pessoas não doentes, algo que nunca tinha sido feito antes na história, né, da humanidade. A gente nunca tinha feito isso, a gente isolava somente as pessoas doentes. Fechamos locais de trabalho, deixamos as empresas com receita zero, inviabilizamos os negócios, começamos a microgerenciar as empresas, decidindo quantas pessoas podiam trabalhar e quanto não podiam trabalhar, quantos clientes eu podia atender e quanto eu não podia atender, e foi o caos. E agora, mais uma vez, né, a gente, de certa forma, clama para uma intervenção estatal, né, para a situação, porque realmente, economicamente, está bem ruim, né, a gente teve vários problemas, né, por exemplo, os últimos dados da Receita Estadual das vendas com notas fiscais eletrônicas mostra que pelo menos 16% das empresas que emitem notas ainda não voltaram a emitir, ou seja, não conseguiram voltar a funcionar, então a gente perdeu uma quantidade realmente grande de empresas, né, que não estão conseguindo trabalhar ainda, né, o choque é grande, mas o pacote é meio que sempre o mesmo,
né? Até uma curiosidade, né? Eu fazendo um levantamento aqui para conversar contigo, eu fui olhar a palestra que eu tinha proferido lá na Assembleia Legislativa na época da pandemia, e aí eu fui olhar as medidas que tinham sido anunciadas. E são praticamente as mesmas agora, são idênticas, não mudou absolutamente nada, né? Então é crédito subsidiado, para questão de escassez, na época ainda teve confisco, mas agora é tabelamento de preços, controle de preços. Você diz da questão do arroz, né? Não só isso, né? Na verdade foram vários produtos, por exemplo, aqui em Rio Grande a gente ficou com um problema de logística, né? A cidade teve problema de enchente também, mas no primeiro momento, quando afetou Porto Alegre por ter bloqueado ali em Eldorado do Sul, a gente ficou com acesso para o resto do país praticamente só pela 101, e a 101 a gente precisa de uma balsa via São José do Norte. E aí passou a ter escassez de produtos, a gente ficou praticamente sem produtos de frutas e legumes, e ficamos também sem gás, sem combustível, uma série de produtos. E não existe mecanismo melhor para regular a escassez do que preços, né? E a primeira reação estatal foi de proibir o aumento de preço e estabelecer cotas para compras, né? O resultado disso não foi outro que não gerar mais escassez, né? Então, na verdade, o que a gente tem visto é justamente isso, uma interferência estatal, de certa forma, o Estado mostrando aquilo que ele, entre aspas, sabe fazer, né? Que é interferir e tentar dar uma resposta para as pessoas, tentar acomodar, vamos dizer, os interesses, né? Vocês falaram bastante isso semana passada, né? Sobre questão de rent seeking e também a questão de interesses eleitorais, né? Ele tenta dar uma resposta, mas sem medir muito as consequências, né? Então, por exemplo, as pessoas não têm muita noção, né? Aqui a gente está falando mais, talvez, para economistas, né? A maior parte das pessoas que vão assistir, a gente tem mais noção sobre isso. Mas, por exemplo, quando você tem uma medida que parece super nobre, do tipo, vamos suspender o registro das pessoas no cadastro negativo. Durante um tempo, as pessoas vão ganhar uma espécie de, né, de uma trégua, uma coisa desse tipo, né? O que acontece? Pô, isso vai gerar um racionamento de crédito para todos. Se uma instituição que está emprestando não pode analisar se aquela pessoa, se aquela empresa tem ou não tem cadastro negativo, não interessa se ela passou pela enchente, não passou pela enchente, ela simplesmente não vai emprestar dinheiro. E aí vai ter racionamento para todo mundo. Então, tu pode divulgar que vai ter R$1 trilhão para emprestar e ninguém vai receber dinheiro emprestado, porque nenhum banco vai ser, desculpa a palavra, mas estúpido o suficiente para emprestar alguém que ele não consegue avaliar as garantias. Ou se essa pessoa é negativada, se ela é um bom pagador ou não. Então, sei lá, são coisas desse tipo assim que acaba acontecendo, que talvez, como eu te falei, a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas a gente sabe que essas coisas que são utilizadas para remediar não funcionam. Agora, voltando um pouco ali na questão, né, claro, acho que você já relatou um pouco da dificuldade de a gente medir esse tamanho desse impacto agora, né? O pessoal fala aí de impacto no crescimento econômico do Rio Grande do Sul de, sei lá, de 8 a 5 pontos percentuais em 2024. É difícil de saber, até porque, enfim, o impacto às vezes é forte agora em maio, junho, e depois, com todos esses recursos que acabam entrando, de alguma forma, na economia, você pode ter impacto, pelo menos, né, de curto prazo, aí, forte na atividade econômica no segundo semestre. Mas sobre a questão das expectativas, aí também queria explorar um pouco isso, mas também sobre a questão das expectativas, né, que você tem alguma certo ceticismo, né, do peso disso, você conseguir extrapolar, né, da literatura, um pouco, né, assim, vamos dizer, evidência anedótica, né, para tentar, né, jogar então eu vi uma notícia, duas notícias, na verdade, me chamaram a atenção. A primeira foi uma do Vale do Taquari, que a gente teve as enchentes no ano passado, né, e aí tinha uma notícia que dizia, olha, né, terras que valiam, sei lá, milhões, né, 1 milhão, 2 milhões, né, algumas áreas, agora não valem quase nada, né, valem 200, 300 mil, né, que valiam antes. E, ao mesmo tempo, a gente tem um pouco do sentimento nesses lugares, como o Quarto Distrito, aqui em Porto Alegre, mas outros lugares também, que, olha, ou tem empresas saindo, talvez com medo que a situação lá, que você enfrenta o alagamento de novo, então, assim, de alguma forma, você pega, imagina que vai acontecer de novo, expectativa você já traz para o preço agora, né? Você não acha que isso tem alguma relevância, assim, pelo menos assim, Não, isso indica? Não, eu acho isso ótimo, porque o mecanismo de preço vai fazer com que as pessoas internalizem essa externalidade gerada pela questão do climático.
Então, o mecanismo de preço é a melhor forma de fazer esse ajuste, porque vai acontecer justamente isso que tu está dizendo. Então, essas áreas que, em princípio, foram alagadas, vão ser vendidas mais barato, e essa diferença de preço é a diferença do risco que alguém vai assumir. Então, de certa forma, isso internaliza esse custo, que é uma espécie de compensação pelo risco. Então, Você isso acha, o que eu ia perguntar daí, você acha que tem algum efeito tipo de equilíbrio geral? Olha, essas áreas, né? Meu medo é que, claro, a gente está falando de áreas aqui dentro da mesma cidade, né? Mas essas áreas aqui tem o preço de imóveis cai, mas aí outras áreas o preço de imóveis vai subir, compensar. Mas assim, se for pegar o município, às vezes pode ser que o pessoal, meu medo é, ó, tudo bem, isso aqui, pode acontecer, mas pode acontecer também que o pessoal pegar, sair do Rio Grande do Sul e ir para outro lugar, né? E aí, enfim, acho que talvez seja um pouco, né? Se você não. Aí a gente pode acabar ficando mais pobre como estado, né? É, Não. O risco, obviamente, existe, né? Mas eu acho que dois aspectos aí. Vamos pensar num aspecto. Primeiro, esse equilíbrio de preço. Eu acho que esse aspecto é importante porque ele, de certa forma, ele vai realocar e gerar um novo equilíbrio. Eu acho que é isso que tu está dizendo e a gente concorda nisso, né? A gente tem um novo equilíbrio agora espacial em termos de precificação. Em que uns lugares vão ficar mais caros e outros mais baratos, e aí, de novo, é importante que isso seja flexível, que seja assim, porque é isso que vai garantir o equilíbrio entre oferta e demanda. A gente não pode criar, por exemplo, um subsídio para as pessoas morarem nas áreas que ficam alagadas, ou o contrário, porque isso vai gerar distorções no mercado e perda de bem-estar. E o outro aspecto é o seguinte, né? A gente tem que ter o cuidado em duas direções, que é o seguinte aspecto. Primeiro, todo mundo tem um viés cognitivo de achar que eventos que têm probabilidade próxima de zero têm probabilidade zero de acontecer, tá? Então, isso é da natureza humana, né? Tu achar que, qual a chance disso aqui acontecer? 0,01%, 0,05%. Aí tu diz, não vai acontecer. Não, um dia vai, entendeu? Com alguém vai. Então, isso significa que existe o risco. Dito isso, a gente está tratando de eventos que são extremamente raros, né? Ou pelo menos que a gente espera que sejam raros, né? Então, a gente está falando de um evento que ocorre a cada 100 anos. Então, a gente não pode precificar ele também. Talvez, num primeiro momento, tenha esse choque de imaginar, não, isso aqui vai ser sempre alagado, não vale a pena. Ou de pensar que, tipo, quem comprar aqui ou quem se estabelecer ali sabe que a cada 100 anos alguém, entre aspas, vai ser sorteado e vai ter problemas ali. E aí, talvez, o melhor caminho... Tem vários caminhos, né? A gente pode até discutir isso, mas um é esse, via preço, os preços se ajustarem de forma que aqueles lugares fiquem tão baratos que compense o risco. E o outro, se as pessoas não estão a fim de assumir esse risco, então elas pagam o preço, entre aspas, mais barato e depois assumem um seguro, pagam um seguro privado, que alguém que compre esse risco. E aí o mercado se equilibra de novo e a gente tem esse equilíbrio espacial. O que a gente pode pensar aí é como a gente vai, talvez, mitigar esse risco. Alguém pode dizer, não, mas esse risco é extraordinário, é muito alto e a partir de agora vai sempre acontecer. Bom, aí a conversa já muda um pouco, mas em princípio é possível, via mercado, a gente resolver esse problema espacial. Com relação à fuga, aí eu volto àquele meu primeiro ponto. Hoje eu não tenho como te dizer o que é mais preponderante, se é um risco de enchente, ou um risco de expropriação, ou um risco de enfrentar, por exemplo, uma receita estadual ou federal completamente maluca que fica exigindo obrigações acessórias e tal, que faz com que fique impossível de trabalhar. Então, enfim, são várias coisas, né? A gente, por exemplo, aqui agora, nos últimos anos, tem alterado muito a questão tributária, está mudando praticamente toda semana, muda alguma coisa, e parece pouco, no dia a dia, talvez, do cidadão comum, que não tem empresa, não seja relevante, mas para quem trabalha com negócio e tem um CNPJ, tá uma maluquice. E isso não está melhorando. E aí depois a gente vai colocar o quê? A culpa na enchente? Não sei. Eu sei que é ruim, pensando do ponto de vista social, mas eu acho que pode também ser usado como subterfúgio para as outras coisas que a gente não está fazendo. E a gente tem muita coisa para fazer e melhorar,
né? A gente tem, por exemplo, a gente é conhecido no Brasil inteiro por ter um judiciário que é completamente instável e incerto. Qualquer pessoa que entra com uma ação não tem a menor ideia do resultado, porque pode acontecer qualquer coisa no judiciário gaúcho, né? Então, será que isso é bom para nós? Enfim, então a gente tem que fazer essa reflexão, né? Será que então nossos problemas todos vão ser explicados pela enchente? Sim, tem até para explorar um pouco essa questão das medidas, acho que você comentou, né? Uma provocação, um pouco provocação aqui, mas um pouco, porque você falou, realmente parte das medidas, algumas delas, né, são meio que repetição do que foi feito na Covid, né? Aí, claro, eu acho que assim, aí minha opinião, um pouco, talvez seja porque algumas deveriam ser parecidas, até porque, enfim, teve um pouco de, né, pelo menos ali no curto prazo, o fenômeno é bastante diferente, né? Mas teve aqui um pouco no curto prazo, você teve lá empresas que simplesmente não conseguiram, não puderam operar, né? Ou estavam totalmente alagadas, né? Ou destruídas, ou porque, enfim, não tinha abastecimento de energia elétrica e água, né? Mesmo que você estava em locais que não foram alagados, você não tinha água, então não tinha como operar. Enfim, então para tentar, então algumas medidas aí, como postergação de impostos, né, de pagamento de impostos, diferimentos, enfim, ou mesmo a exigência que algumas entidades, empresas estavam fazendo para o governo federal, né, de você reimplementar aquele programa emergencial de geração de emprego e renda, né, o BEM do governo federal, em que você poderia flexibilizar o custo trabalhista, né, grosso modo era essa a ideia. Aí não foi implementado, o que fizeram foi pagamentos de 2 salários mínimos, eu acho, né, duas parcelas, enfim. Então, parte das medidas parece que, né, algumas talvez deveriam ser iguais, né? Outras, enfim, aí é um fenômeno diferente, estilo capital, etc., teriam que ser um pouco diferentes, né, de pensar em só crédito, etc., né? E aí, adicionando isso, o Gustavo, o Inácio, que eu não consegui fazer com que ele entrasse na live, né? Certamente não é porque ele é cientista, né? Eu sou todos pro Grêmio, que o Grêmio também não está muito bem no campeonato, mas ele fez uma pergunta aqui interessante, que é qual seria a prioridade nas ações de recuperação? Infraestrutura, porque ele está dizendo é que infraestrutura de transportes aqui, por exemplo, parece que tem prioridade zero, como estradas e aeroportos, né? Então, adiciono isso nesse comentário que eu fiz aí para... Não, eu acho que é exatamente isso, e eu acho que vocês falaram muito bem na semana passada, né, tu e o Guilherme, que é totalmente diferente, né, da pandemia no seguinte aspecto, né, não é uma questão de fluxo agora é uma questão de estoque, né, a gente tem um problema de estoque de capital, o estoque de capital foi destruído, lavouras foram destruídas, empresas foram completamente destruídas, residências foram completamente destruídas. Então, como nós vamos lidar com essa situação que a gente tem que recuperar o estoque de capital? E a gente está usando as mesmas soluções para um problema de fluxo, né? Transferência de renda, coisas do tipo, e tentando amenizar os problemas no curto prazo, por exemplo, com adiamento de tributos. E claramente e aí voltamos àquele ponto também ainda inicial, e o ponto do Gustavo é perfeito, porque dentre aquelas coisas que eu falei que são relevantes, né, para o investimento a longo prazo, é a questão logística. Ninguém vai querer produzir num lugar, né? A maior parte dos produtos, praticamente todos os produtos que são produzidos na economia, não são produzidos onde eles são consumidos. Então, nós precisamos transportar esses produtos, nós precisamos ter baixos custos de logística e principalmente em termos de tempo, agilidade, né? Hoje a gente está acostumado a comprar no Mercado Livre num dia, não vou fazer a propaganda aqui, né? Mas a gente compra num dia e recebe às vezes no outro ou no mesmo dia, se for uma capital, né? A gente está com esse ritmo, a gente não está naquele dia, se chegar daqui a um mês tá bom. Então, o mundo hoje exige, né, essa logística. E a mesma coisa também para a produção, né? Tem que botar no porto, o navio chega naquele momento e aí o caminhão tem que estar lá e já carregado, porque senão o navio vai embora e não carrega. Então, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do Estado. E aí eu volto ao ponto inicial, que tem muita coisa que a gente tem que fazer, né? Que aparentemente a gente não está fazendo. Eu até, especificamente nessa questão de logística, dá uma desculpa porque realmente tem questão de engenharia, demora um pouco mais de tempo, mas tem que ter prioridade assim. Eu acho que se tu me perguntar assim, o que é prioritário, que tu tem certeza que, né, o retorno do investimento vale, né, do gasto público nesse exato momento. Logística, estrada,
porto, né, o Porto de Porto Alegre, tem que o aeroporto, nossa, muita prioridade, né? As pessoas talvez pensem, não, mas aí as pessoas não vão poder ir para Disney, né? Só não é disso que a gente está falando, gente. A gente está falando de negócios, né? Muitos negócios as pessoas têm que ir no local para fazer. O Estado vai perder muito com isso, né? De tanto pessoas visitando aqui, não só a questão de turismo, mas eu estou pensando mais na questão de negócio. Tá péssimo, né? A situação tá horrível e isso tem que ser resolvido o quanto antes, para que a gente não perca mais do que a gente já está perdendo agora, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e trabalhado e priorizado, principalmente agora, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que você comentou do aeroporto, né? Tem uma, eu vi, acho que duas, né? Duas informações. Não tem uma pesquisa, acho que foi não exatamente uma pesquisa, né? Uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio sobre os impactos, né, das enchentes de alguma forma no setor de serviços. Mas acho que especificamente do serviço, eu não lembro se era no turismo, mas acho que varejo e turismo, né? Mas eles estavam estimando lá prejuízos bilionários, né? Mas é um pouco o que você está falando aqui, né? A gente tem, ó, as economias modernas são de serviço, né? Embora a gente tenha aqui o agro muito pujante, o agronegócio no estado, em geral as grandes economias, assim, pegando agregados, o serviço é uma parte muito importante, né? Você está dizendo lá não tem aeroporto, mesmo se você dizer para fazer turismo em Porto Alegre, ou fazer turismo na Serra Gaúcha, ou fazer turismo, isso aí na verdade, é economia, né? A atividade econômica é um organismo vivo. E no aeroporto, você trouxe muito bem, né? A gente também se fala de carga, você tem um terminal de cargas transportadas, cargas aéreas, né? Claro, tem um terminal, eu acho, da empresa, da Fraport, ele acaba recebendo cargas também via terrestre, o terminal, mas as cargas aéreas, a última notícia que tinha saído, é que não seriam mais transportadas esse ano. Então, assim, o impacto é realmente... Então, você vai ter que transportar de outra forma, às vezes, né? Ou vai transportar menos, ou vai demorar muito mais, né? E o custo logístico disso é o que acaba fazendo com que as mercadorias encareçam, né? Exato, e aí prejudica o Estado competitivamente em relação aos outros. Aí nisso, então por isso que eu estou falando que esse, pelo menos, é um investimento com retorno, entre aspas, garantido, né? É do interesse de todos. Enfim, pode ser um bem público com algum tipo de restrição tal, mas é bem público, né? Então tem que ser realmente provido pelo Estado ou pelo menos regulado por ele ou de alguma forma, né, as concessionárias, enfim, todo mundo tem que fazer um mutirão aí para a coisa tentar se reestabilizar o mais rápido possível, né? Não, isso é verdade. E dessas, você comentou bastante das medidas, né? Além enfim, desse investimento que a gente vai precisar em infraestrutura, claro, aí tem vários, né? Tanto rodoviário, mas aí você está falando do transporte aéreo ou mesmo, né, recuperação dos portos, né? Mas acho que tem uma outra medida relacionada por exemplo, tanto a destruição quanto ao dano no estoque de capital que poderia ser implementado ou que não foi implementado, enfim, porque não é só crédito, né? Alguma outra tipo de medida que você acha que poderia ser auxiliar nesse momento que está sendo pensado? Eu acho que tem. Então, é difícil de dividir, porque eu acho que tem muitos casos específicos que ficaria difícil de generalizar, né? Então eu penso assim, a pessoa de baixa renda perdeu a sua residência. Não tem jeito, a gente vai ter que gastar, né, um dinheiro público de todos nós vamos contribuir para ajudar essa pessoa a ter onde morar. Ponto. É uma questão social, né? E, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho difícil alguém discordar disso. Com relação aos outros setores, né, empresas especificamente, aí eu já tenho minhas dúvidas, assim, até que ponto a gente pode ir, tá? Porque por que eu vou dar dinheiro para a empresa A e não vou dar para a empresa B, que é uma potencial entrante? Por que eu decidi que é aquela ali que vai receber, por exemplo, um dinheiro a fundo perdido, por exemplo? Que eu vi pessoas propondo isso, né? Um dinheiro a fundo perdido. Tudo bem, a casa para os mais pobres eu entendo perfeitamente. Uhum. Mas para uma empresa, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque isso gera uma espécie de desequilíbrio na competição, né? Porque aí tu vai ter uns que recebem, outros que não recebem, e até no mercado tu pode gerar uma distorção sem entre aspas, querer, né?
Porque aí daqui a pouco isso gera um favorecimento muito grande para uma empresa de um determinado setor, e aquela empresa passa a dominar aquele setor e ela, entre aspas, destrói todas as outras. E aí tu diz, pá, olha o que eu fiz, e tu não tem nem noção do que tu fez. Então, eu sempre tenho esse cuidado, assim, com intervenções desse tipo, porque tem as famosas consequências não intencionais. Então tem que ter, né? Por isso que a gente estuda economia e tal, né? E talvez a gente seja um pouco diferente e talvez mais insensível do que os outros, né? Talvez tenham alguns empresários agora assistindo e dizendo, esse cara é maluco, eu preciso de dinheiro, quebrou meu negócio e eu quero resolver o meu problema. Sim, mas quem está dando dinheiro tem que realmente pensar nas consequências disso, tá? Então, eu não sei, eu acho que talvez algum tipo de ajuda. Eu acho o crédito sempre muito complicado pelo seguinte, né? A gente aprende, né, ou pelo menos quem estuda um pouco de gestão de empresas, sabe que a gente não pode viver com capital de terceiros, né? Então, pegar financiamento para qualquer que seja, ou tu financiar todo o teu negócio com capital de terceiro, primeiro, é péssimo para quem está emprestando, né? Porque aí aquela pessoa também que está investindo não está arriscando absolutamente nada, quem está arriscando é o terceiro. E segundo, tem um custo isso, né? E normalmente o custo é alto, mesmo que seja subsidiado, né? Os negócios têm que... Agora tu tem mais um, entre aspas, sócio, né? Porque além de pagar os tributos, pagar os teus funcionários, não sei o quê, tu tem que pagar o juro daquilo que tu pegou emprestado. E eu não sei quantos negócios sobrevivem no Brasil com a taxa de mercado que a gente tem, ou mesmo uma taxa subsidiada, né? A gente não tem negócios tão rentáveis assim para cobrir todas essas lacunas, né? Eu falo... É uma coisa que eu costumo comentar quando, né, sou indagado, mas a questão tributária, por exemplo, né, a gente tem uma carga tributária altíssima, né, e muitas dos tributos a gente paga mesmo que não tenha lucro. Então, acontece que tu trabalha muito do teu trabalho para pagar tributos, e aí só empreendimentos muito, mas muito rentáveis é que conseguem sobreviver a isso. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Então, imagina uma situação que tu tem uma carga tributária de 20%, e num outro que tu tem de 30%, só empresas muito rentáveis vão conseguir pagar essa carga de 30%. Então, o mesmo acontece quando tu começa a pegar capital de terceiro, é mais um custo, então já tem aquela carga tributária. Ou seja, tu vai cada vez mais concentrando o mercado, né? Aqueles que têm capital próprio, ou coisa do tipo, e fica mais difícil de ter competição, né, que é importante para os mercados funcionarem bem e a economia como um todo crescer, né, porque é assim que a gente vai evoluir, com ganho de produtividade, com competitividade, enfim, com tudo isso, né. Então você não, imagino que você também não tem algumas medidas que estão anunciando, que é, por exemplo, o desconto, não sei como é que vai ser operacionalizado isso ainda, mas desconto de IPI ou até de ICMS para linha branca, para quem teve sua casa alagada, etc. Claro, um pouco diferente, não é exatamente uma empresa, né? Mas também pode ser um pouco perigoso, né? De certa forma, você conseguir saber para quem você vai dar o desconto, enfim, né? Mas acho que e tem duas dimensões que eu, vamos dizer, alertaria, né. A primeira delas é essa que tu está falando, que é a identificação das pessoas. É muito difícil tu identificar quem realmente precisa. Eu sei que, por exemplo, nos benefícios desse auxílio reconstrução aí, o governo federal está usando os dados do INPE e não está usando, por exemplo, os cadastros da Defesa Civil, né? É a forma que ele arrumou de identificar. Só que o problema é que tem umas imagens de satélite que tipo, choveu durante várias semanas, né? A gente praticamente não viu o sol e aí o satélite também não viu as áreas alagadas, né? Então tem várias áreas que praticamente não tem imagem e aí o governo não está liberando recurso. Então eu acho que vai ter essa mesma dificuldade aí de identificar quem realmente precisa ou foi atingido, né? E o segundo problema, que não chamou atenção agora, mas eu já chamo, que é o seguinte, dependendo do volume, eu não tenho ideia desse volume, tá? Mas eu acho que teria que ser um volume muito grande, isso é uma antecipação de consumo, né? Então, eu até acho que teria um choque muito grande agora de vendas desses produtos, mas num T mais um pode ser que o setor varejista tenha muita dificuldade de vender esses produtos novamente, até porque muitos deles tu não compra toda semana, né? Não vai ter enchente toda semana, ainda bem, né? E principalmente, também, felizmente, eles não estragam em um ano, então tu vai comprar novamente daqui a 10 anos. A gente já fez políticas, por exemplo, de redução de tributos para linha branca, para carros e uma série de coisas, e o T mais um foi terrível, jogou o país na maior recessão da história
sem guerras, né? Do mundo, não foi nem da história do Brasil, foi da história do mundo. Então, políticas desse tipo também tem que ter muito cuidado, né? Ela tem que ter uma magnitude bem pequena, porque se ela realmente gerar um impacto significativo no mercado, o T+1, né, o futuro não costuma ser muito bom. E aí, de novo, uma política bem intencionada que, num segundo momento, gera aquela consequência não intencional, né? Então, sei lá, vem o Cristiano chato e diz, isso aí tem uma consequência não intencional e pode ser perigoso. Cuidado com isso que tu está fazendo, Em né? certa medida, você tem que identificar bem o público-alvo, né? Para não. Para só a pessoa que realmente teve um eletrodoméstico, os bens duráveis que foram realmente afetados, né? Possam fazer de alguma forma, né? E claro, não estavam seguradas, né? De alguma forma também, né? Tu tem que que é super difícil disso ser feito na prática, mas tu teria que adequar para que esse consumo não seja superior àquele choque de demanda. Então, sei lá, vamos colocar em números concretos para que todo mundo entenda. Se demandava 100 geladeiras por dia num determinado mercado. E aí agora, por causa, vai ter um choque que vão ser necessárias 50 a mais, mas vai continuar sendo vendida aquelas 100 no fluxo. Beleza. Se continuar aquela 100 no fluxo. Agora, se o benefício, por exemplo, permitir que as pessoas comprem 150 geladeiras, aí já vai gerar problema, porque aí vão ser 100 que no período T+1 que não vão ser vendidos. Eu acho que agora ficou mais claro, né, para todo mundo. Sim, sim, sim. Agora, puxando outro assunto que você trouxe, né, dos problemas que a gente tem, claro, vocês, a gente não pode pensar que a gente tem problemas que a gente não consegue resolver, né? Mas assim, um dos problemas um problema bem, vamos dizer assim, estrutural do Estado, né? É a questão da demografia, por exemplo. A gente tem uma demografia que você vem envelhecendo muito rápido, né? E vem diminuindo o percentual de jovens, né, no mercado de trabalho, né? Então a gente vem lá invertendo a pirâmide, que a gente chama, né? E claro, o meu receio como economista, então eu costumo ser mais pessimista do que a média, mas o meu receio é que o problema da enchente agrave esse problema de alguma forma, né? Então a gente já tem dificuldade adicionando a demografia. Acho que o próprio Departamento de Economia e Estatística do Estado fez um estudo um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, ou 4 anos, se você precisar a data. O Rio Grande do Sul, além disso, tem dificuldade de atrair pessoas, né? Atrair e reter, no fundo, né? Não é, a gente as pessoas não vêm para cá, né? No fundo é essa, e saem. Né? Então, a questão pode ser agravado com o problema atual que a gente teve, e aí sim, você vai ter, claro, no extremo você teria, sei lá, talentos, né, que daí acabam ficando aqui, enfim, né? Pode ser um fenômeno só de curto prazo, mas como é que a gente faz para resolver isso também, né? De certa forma, aproveitando esse problema que foi criado aí por causa do desastre natural. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né, nessas situações quando a gente pede soluções e tal, todo mundo meio que impõe a sua agenda, né? Mas eu não quero impor a minha, tá? Mas é um pouco do que eu estudo, né, de crescimento econômico, né, já há bastante tempo. E o que, pelo menos os melhores argumentos, né, que me convenceram é que não tem outro jeito que não seja criar um bom ambiente de negócio, né? E isso passa por aquilo que eu falei, né? Estabilidade das regras do jogo, a questão de respeito aos contratos, respeito aos direitos de propriedade. Eu sei que a gente está no Brasil, né? Mas a gente também tem que olhar um pouco para o próprio umbigo e ver que isso está acontecendo, né? A gente tem esse problema aí de brain drain, né? Na época era até o Igor, né? Que estava lá na Fundação de Economia e Estatística, ele pelo menos, né, liderou esse estudo e tal. E era uma preocupação que ele tinha. E eu concordo, eu acho que é uma preocupação séria, porque a gente tem esse problema de perda de talentos e envelhecimento da população, que a gente teria que compensar, por exemplo, com ganho de produtividade, né? A gente teria que compensar isso com ganho de produtividade. Seria a única forma de a gente sair da estagnação, seria com ganho de produtividade. Que, para nossa sorte, até tem acontecido principalmente no agro, né? O agro é o único setor que demonstra ter crescimento de produtividade e realmente crescimentos significativos. Como nós somos um estado, né, meio celeiro e a gente tem essa vocação, né, isso de certa forma dá uma tranquilizada. Mas a gente vai continuar, né, dependendo desse setor. O Brasil todo depende, né, do agro, né, para poder crescer, né. Enfim, mas eu não tenho uma fórmula pronta que não seja essa aqui, um pouco da minha agenda, mas é um pouco também, como eu falei, das coisas que eu observo como uma maneira de desenvolver uma região e atrair talentos, né? A gente, claro, tem
tu pode montar polos de tecnologia e tal, mas eu tenho visto outros estados conseguindo fazer isso com muito mais sucesso que a gente, né? Só para citar um que eu acho que todo mundo sabe, é Santa Catarina, né? Hoje eles têm um polo tecnológico muito melhor, muito mais desenvolvido do que a gente tem aqui. E a gente está ficando para trás. Eu acho que não. Você falou da sua agenda, né? Mas no fundo, né, a gente aprendeu aí desde a década de 90 em diante, né? O que faz com que os países, né? Alguns países fiquem ricos, os pobres, né? Até regiões, né? Justamente isso, né? Você tem lá como que a economia se organiza, né? Como se organiza os processos produtivos. Parte disso é o ambiente de negócios faz parte, né? Você conseguir organizar melhor, combinar melhor capital, trabalhadores, né? E máquinas, equipamentos, etc, né? Ter mais mobilidade, enfim, mercado de Eu, trabalho, etc. eu, eu, Não acho que não é só agenda, acho que é um pouco do que a ciência econômica, né, evoluindo ao longo do tempo, chegou com meio conclusão, né? Nem todo mundo concorda com isso, mas vou pegar lá o livro do Daron Acemoglu, né, o Porquê as Nações Fracassam, né? É isso, né? Tem instituições, mas, ao ao cabo, você está vendo por que, né? é, eu, eu, nessa mesma toada aí, né, e aproveitando para fazer um marketing pessoal aí, eu tenho um artigo sobre isso, né, mas é estudando o Brasil e avaliando a década perdida dos anos 80. E a minha tese lá é que foi justamente num período que a gente abandonou a questão da liberdade econômica, né, a gente simplesmente acabou, né, com os contratos e acabou com respeito aos contratos, né, e também, ou seja, o ambiente piorou muito naquele período. E a estimação que eu fiz, para vocês terem uma ideia, é de que só nisso aí a gente perdeu metade do nosso PIB per capita. Ou seja, o nosso PIB per capita no ano de 2000 poderia ter sido o dobro do que foi em 2000 se a gente tivesse escolhido um outro caminho, né? O outro caminho era o caminho que a Coreia do Sul, a Colômbia e o Chile adotaram na época. E então é isso. O que me preocupa, Bruno, é o seguinte: todo evento como esse, né? E aí tu diz, tu foi muito ativo lá na pandemia, né? Cara, era uma loucura para mim aquilo, assim, tudo que eu estava assistindo, com tudo que eu tinha estudado, eu estava vendo as pessoas, né, as políticas completamente sem sentido, assim, não tinha o menor lógica, né? Por exemplo, tu fechar a prateleira de supermercado e aí tu podia usar uma parte do supermercado, mas a outra não. E pensava assim, né? Ou aí tu restringia o número o horário de funcionamento do negócio, que aí aglomerava mais pessoas, ou seja, era uma série de coisas que não tinha a menor lógica, assim. E aí eu ficava preocupado, e o que eu pensei, né, eu refleti na época, assim, é que são duas coisas. A primeira é que toda vez que esses eventos ocorrem, a gente pede essa participação do Estado, o que a gente vê é ele fazendo, tipo, vamos dizer, entre aspas, tudo errado. Ele libera uma espécie de caixa mágica que começa a sair um monte de absurdos, né? E aí, só para a gente não fugir do assunto, veja o que é esse caso do arroz. É uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Aparentemente não tem um problema, né, de oferta de arroz. Mesmo que tu quisesse forçar, tudo bem, não tem problema, tudo bem, eu quero que o arroz seja mais barato. Eu já acharia isso péssimo, porque é um choque temporário, né, não seria uma boa ideia. Mas vamos supor que seja. Mas tu vender isso a um preço tabelado, muito abaixo do preço de custo, num momento que justamente esse setor da economia do Estado está sofrendo com problemas de logística e tudo mais, aí ao invés de melhorar a logística, o que tu faz? Não, eu vou te quebrar. Quando tu for vender, eu já estou vendendo o meu arroz aqui, e aí o governo entra com 10% do mercado, né? Só para vocês terem uma noção, as maiores empresas do mercado, que vou citar, né, que são a Cargill, a Josapar, elas têm no máximo 15% de market share desse mercado. É um mercado muito pulverizado. Só no Rio Grande do Sul são mais de 100 indústrias beneficiadoras de arroz. E aí o governo vem e vende a um preço muito abaixo do preço de custo. O que vai acontecer com isso? Vai quebrar todos os pequenos. Os pequenos não vão sobreviver. Essas grandes até vão conseguir, mas os pequenos não vão. E aí?
Então, esse é o meu medo, sabe? Tu começa a liberar e dar, entre aspas, o poder ao Estado de, tipo assim, eu tenho problema, faz alguma coisa. E ele faz isso, entendeu? E aí torna a nossa vida pior, torna a situação do Estado pior, e é uma coisa maluca, assim, né? Outra coisa, né, que assusta, assim, né? Pra gente não... Eu acho que esses números vale a pena a gente comentar, né? Eu entrei no site do governo, lá da reconstrução e tal, lá fala que já foram despendidos 85 bilhões no Estado. E agora saiu mais um dinheiro que eles acreditam que vai chegar a 100 bilhões. E aí olha como isso é muito maluco, assim. Porque aí tu vai ver o quanto que foi liberado e empenhado de verdade. Tu sabe o número, Bruno? Tu acompanhou? Chutaria, acho que uns 15 bilhões. Acho que eu cheguei a olhar isso aí, mas não sei se é tanto. Mas eu diria acho que seriam uns 15 bilhões, se eu fosse pensar 1 assim. bilhão, 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600. E aí, tipo, sei lá, é completamente desconectado da realidade. Sendo que desse 1.600, 800 foi para esse auxílio reconstrução aí, que eles já deram para algumas pessoas e vai chegar um teto de 1.200, 1.200. Tem aquele dinheiro do Estado, né, para... Acho que os 15 bilhões que eu estou falando deve ser assim, tipo, talvez a medida já o provisória horizonte de longo prazo. Não, estou dizendo que já foi efetivamente liberado. Entendeu? E só por leilão de arroz foi 5.200. Que é isso? Tipo, de novo, eu estou fazendo essa crítica, alguém vai dizer, é política, está querendo falar mal do governo federal. Não, eu falo do estadual também, não tem problema, né? Teria várias coisas para falar mal do governo estadual, mas é que é tão insano isso e tão sem sentido que a gente pensa assim, é melhor não fazer nada. Então diz assim, não, deixa que a gente se vira. Porque, de certa forma, foi um pouco isso que foi feito durante as enchentes, né? Toda vez que o Estado entrou, só piorou a situação, né? Eu vou falar de um outro exemplo que esse eu tenho conhecimento. No caso de Canoas, pessoas iam lá, várias fontes tinham lá de refeições. Quando a prefeitura resolveu centralizar a distribuição de comida, roupa e não sei o quê, as filas eram gigantescas. As pessoas desistiam porque tinha que esperar 2 horas para poder comer. Então, para que ajudar? Então, tipo, não atrapalha, deixa as pessoas resolverem os problemas, né? Eu não sei, eu fico assustado, assim. Então, eu tenho muito medo que essas situações gerem essas coisas desse tipo, sabe? Daqui a pouco a gente está fazendo obras gigantescas, faraônicas, para tentar resolver o problema, quando na verdade não resolve nada, né? Sim, essa questão do E cria arroz mais até, problemas. só para comentar, né, que a questão do arroz é um pouco, depende de qualquer governo, né, fazer uma análise, vamos lá, de microeconomia básica, né, que está dizendo, mas um pouco, acho que o Estadão cunhou bem um termo, né, que é uma solução equivocada para um problema inexistente. Né? O título da coluna, não é a coluna, até o editorial do Estadão, né, porque de fato não tinha. Primeira solução equivocada porque, enfim, esse tabelamento de preços foi uma coisa que foi tentada, como você trouxe a década de 80, né, que é a nossa década perdida, mas na época do Sarney, lá, quando a gente tinha aqueles diversos planos inflacionários, as medidas eram o congelamento de preços, né, tabelar os preços. O que acontecia, como você bem comentou, é que as pessoas chegavam no supermercado lá e chegavam a colocar, o Sarney chegou a colocar fiscais, né, para fiscalizar se o supermercado não estava cobrando o preço acima do aquele preço tabelado. Em geral, os produtos desapareciam das prateleiras. Né? Então, enfim, isso tentou diversas vezes, não é para aquele problema inflacionário que, no fundo, se você for pensar, é um pouco do, né, acho que um pouco da intuição, né, de quem estava propondo, é um pouco isso também, não? A inflação está subindo, né, ou o preço está subindo, imagino que isso vai repercutir na inflação, então talvez eu vou tentar uma cartada aí para livrar do Mas problema. deixa eu te dar um exemplo. Aí tu diz, não, mas esse risco a gente não corre. A gente corre, sim. Porque pensa, por exemplo, agora aquilo que a gente estava falando antes sobre a questão do mercado imobiliário. O mercado imobiliário não é só de compra e construção de casa, ele também é de aluguéis. E, obviamente, os aluguéis nas áreas, vamos dizer, mais secas, mais seguras, nesse momento estão mais altos. As pessoas, tipo, se tem a opção, principalmente se mora de aluguel, ela não vai querer morar de aluguel num lugar que talvez muitas pessoas não queiram arriscar novamente. E aí os preços vão subir, ou cidades que tiveram boa parte das habitações destruídas, diminuiu a oferta, né, tem um problema de oferta, vai aumentar o preço. E aí vem alguém e diz, não, vamos controlar os preços. 2 problemas são gerados aí. Primeiro, lembra que eu falei, questão dos contratos. É livre, são 2 partes negociando. Quem compra e quem vende, e quem aluga.
Se você interfere nesse contrato e diz que esse contrato tem que ter um determinado preço, um determinado teto, você já está interferindo na livre negociação. E mais do que isso, você está expropriando a propriedade daquela pessoa, porque se aquela pessoa, por exemplo, tem um imóvel que valia 100 mil e agora ele vai 200 por causa da enchente e tal, e aí o Estado diz, não, tu só pode alugar por 1.000 e aí isso faz com que o preço do imóvel seja avaliado em 100 de novo por causa disso, tu expropriou dessa pessoa 100 mil. Então, é uma forma de expropriação. Qual é o efeito que isso tem? O efeito que isso tem é geral, porque um dia é o aluguel, amanhã, e hoje é o arroz, amanhã é o aluguel, amanhã é o feijão, amanhã é o não sei o quê, e aí todo mundo pode ser expropriado. E aí o que tu vai fazer? Eu vou pegar meu dinheiro e vou aplicar num CDI mais 8 aí, eu vou aplicar IPCA mais 6, porque eu não vou ficar correndo esse risco de ser expropriado amanhã. E aí ninguém investe. E aí, de novo, tu vai dizer, é a enchente que fez com que não houvesse investimento? Não, é a medida que foi feita para tentar, entre aspas, amenizar um problema que foi gerado por ela. Mas eu nunca vejo aumento de preço como um problema, eu vejo um mercado se equilibrando. Na verdade, aumento de preço é a solução para a escassez, é a melhor forma. Eu até cheguei a fazer uma postagem dessa, que eu cheguei no supermercado e o preço da água estava absurdo, estava 3 vezes, eu acho, o preço normal dela. E eu disse, ótimo, porque eu só achei água lá esse preço porque o preço subiu, porque se ela tivesse o preço anterior, não ia ter mais nenhuma água para que eu pudesse comprar. Então é assim que funciona. E a água surgiu justamente porque os preços subiram. Se a gente fizer isso com os imóveis, vai acontecer o mesmo problema. Se a gente começar a limitar os preços, ninguém vai querer investir em imóvel e essa escassez vai durar para sempre. E ainda vai piorar, os imóveis vão se deteriorar, não vai ter investimento. E a gente tem um problema de moradia. E aí a gente vai ter que chamar o Estado de novo para dizer, temos pessoas que não têm onde morar. Mas também olha o que tu fez no mercado. É óbvio que ia dar problema. Sim, aí então você escreveu exatamente o que eu estava dizendo, não, ele estava ali, não tinha, então a solução é totalmente equivocada, né? Você fez a análise de mercados competitivos na Micro 2, eu acho, na Microeconomia 2, se tem algum estudante. Aí você É vai o que eu dou falar, aula. olha, preço mínimo e máximo, você vê as consequências, né? Se aquela oferta, se essa oferta que você não consegue fechar, né? Você tem excesso de demanda que você não consegue fechar, né? Eu Então, nem nesse fui, caso, eu nem fui chato de ficar falando em peso morto, perda de bem-estar, excedente do consumidor, excedente do sim, não, produtor. você Eu explicou tentei, didaticamente. tentei Essa explicar didática. para qualquer Essa foi pessoa bem entender. didática. Mas eu já adianto assim, quem estudou economia pela mesma vez tem perda de bem-estar. Isso vai gerar peso morto, vai gerar perda de bem-estar. O equilíbrio não é bom. E nesse caso específico é até interessante, né, porque, como eu falei, o problema é inexistente, porque se você for olhar, né, o quanto que a gente produziu de arroz no ano passado, acho que foi 7 milhões e 100 mil toneladas aqui no Rio Grande do Sul, só, né? É o principal produtor do Brasil. 70% quase do arroz é produzido aqui. E nesse ano, a estimativa já, agora de junho, já incorporando, da Conab, né, que saiu acho que 13 de junho, uma semana, né, já incorporando os efeitos das enchentes de alguma forma, né, tanto áreas alagadas, o que foi perdido, mas eu acho que está no silo, de alguma forma, que enfim, teve dano, né? Que ficou no silo, mas teve dano. Deu 7 milhões e alguma coisa, praticamente a mesma coisa, né? Então, assim, não teve grandes mudanças na produção, né? Claro, vai ter um impacto, como você falou, na logística, né? Pelo menos no curto prazo. Isso, de fato, o preço é o mecanismo, é o sinal, né? É o sinal embrulhado dentro de um incentivo, o preço. Né? Então, ele manda o sinal que teve algum problema aí, né? Então, deixar esse sinal funcionar, né? Não matar o mensageiro, É, né? mas Levando a Mas mensagem, né? nem tinha havido um choque tão grande nos preços, né? Ano passado mesmo Não, não, o não preço teve, do né? arroz Não estava teve. muito mais alto, né? Por causa da Índia, né? A Índia deixou de exportar e aí isso realmente gerou um choque global de redução da oferta que fez com que o preço realmente subisse. Então o preço já teve muito mais alto e era um choque que claramente ia se dissipar rapidamente, né? E, e ele se dissipou também, ele talvez tenha persistido um pouquinho por isso, porque o que acontece? O governo diz, vai faltar arroz, e aí eu vou ter que importar, e aí as pessoas pensam, vai faltar arroz, então o que eu vou fazer? Eu vou estocar, porque é um produto que nem é tão perecível assim e tal. Sim. E aí tu gera um problema onde não existe, entendeu? E aí as pessoas antecipam o consumo, aquilo que eu tinha falado. Qualquer coisa que tu vai gerando essas alterações no comportamento dos consumidores pode gerar algum problema, né? E aí esse problema pode ser realmente isso. Tu gera por expectativas ali um problema de desabastecimento. As pessoas acharem que vai faltar arroz amanhã, elas não vão esperar até amanhã para faltar arroz, elas vão tentar comprar tudo hoje.
Então, tipo, foi uma péssima sinalização para o mercado, né? Como você falou, acaba por. Como o Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do Brasil e foi o produtor gaúcho que enfrentou essa, né, os produtores gaúchos, os gaúchos em geral que enfrentaram esse problema, acaba sendo punido meio que duplamente, né? Porque agora que você precisa de renda, então você vai ter um arroz, né, não precisa ter arroz uma compra direta do governo, uma política desde a década de 80 que não era implementada, né? Tanto a compra direta quanto o tabelamento, né? Mas, enfim, Exato. bom, eu acho que a gente tratou basicamente de muitos assuntos já. Queria tentar deixar a live dentro de mais ou menos uma hora aqui. E aí eu deixo um espaço aqui, final aqui para você fazer uma fala e agradeço muito a sua participação, enfim, com a gente aqui nessa quase uma hora aqui de live. E, enfim, se você quiser deixar uma palavra final aí para os nossos... Eu nem quero me estender, Bruno, mas eu acho que só um ponto que eu não falei, que eu acho que seria interessante, né, deixar a reflexão para as pessoas, né. Uma coisa que me preocupa bastante é agora a gente ficar nessa situação de que a gente tem que fazer alguma coisa, tem que gastar loucamente para prevenção de enchentes e tal. São eventos raros, tá, gente? Não são eventos recorrentes. Então, não tomem esse choque como, né, como se algo que vai acontecer sempre. Então, a gente tem formas de mitigar, de melhorar essa situação, mas a gente tem que ter o cuidado também de não desperdiçar recursos. A gente não tem muito dinheiro, né? Todo o orçamento do Estado, dos municípios, do governo federal, todos eles estão estourados. Já tem outras prioridades, vamos dizer assim, né? E, enfim, a gente pode até discutir se essas outras prioridades realmente são relevantes ou não, mas o meu medo é que a gente daqui a pouco também não faça essa análise que os economistas fazem, né, de custo-benefício. Eu sinceramente não tenho ideia de quanto seria o custo para reduzir absurdamente a probabilidade de gerar danos, né, em geral, mas o quanto que isso reduziria, até onde a gente suportaria. Eu acho que teria algumas coisas simples assim que a gente poderia fazer já, né? Por exemplo, que as comportas tivessem geradores próprios, né? Quando desliga a energia e aí elas funcionassem, né? Mesmo sem a energia no bairro e tal. A dragagem dos rios, por exemplo, eu acho que também é uma outra coisa que é de interesse, inclusive da indústria da construção, seria custo zero para o Estado, isso pode ser feito. Mas ter cuidado aí quando daqui a pouco surgir alguma coisa faraônica, né? Alguma coisa assim que a gente não tem nem dinheiro para pagar, né? Um negócio desses, né? E exigir talvez algo que a gente nem sabe, né? Se vai funcionar direito. Então, porque realmente é uma situação muito extrema, né? Muito extrema, né? Vai ter chegado a 5 metros e tal. É algo que não vai acontecer toda semana, felizmente. E que eu acho que o mercado tem condições de suplantar isso, né? A gente já falou um pouco sobre o mercado imobiliário, ele vai precificar isso e, de certa forma, vai ajustar, né? Se é uma área realmente, toda hora é alagada, ela vai ter que ser abandonada e isso eu acho que fica claro, principalmente aqui em Rio Grande, tá? Tem umas áreas que elas alagam com chuva, com qualquer subida da lagoa. As pessoas vão ter que decidir se vão morar ali e continuar morando ou se não vão morar, o quanto que isso, se alguém vai estar disposto a pagar para morar ali, né? Assumir esse risco. E pensar também na questão de seguros. Eu acho que um mercado ex post, eu acho que faz todo sentido, né, de precificação, porque os seguros, eles criam os incentivos corretos. O que é os incentivos corretos? Se o risco é muito grande, a pólice fica muito cara. Então, como é que tu reduz o preço da pólice? Investindo em segurança, né? Então, uma forma de tu criar um incentivo correto é fazer com que o Estado, as pessoas exijam, por exemplo, algumas medidas atenuantes ou a própria pessoa reduza a probabilidade de perda, né? E isso acontece, por exemplo, com os carros, né? As pessoas, enfim, por exemplo, compartilham o risco, né? Tu tem formas de resolver o problema tanto de seleção adversa quanto de perigo moral, né? Senão não existia mercado de seguros. Mas tu tem como resolver isso via setor privado. E de certa forma, o caminho passa pela precificação desse risco e depois esse risco ser negociado no mercado, né? Tem como isso ser feito. Então, o que eu estou tentando dizer é assim, calma, tá? Existem alternativas mais baratas e mais criativas que podem ser usadas e que basta a gente, com um pouco mais de calma, discutir que a gente chega num bom termo,
E a gente sai dessa, né? A gente dá um jeito de fazer isso. Essa é a nossa expectativa, né? Gerar um pouco de esperança também, né? Agradeço o tom final, na verdade, o tom final acaba sendo parecer que você estava mais pessimista, mas parece que não, né? Você está mais otimista do que eu, então eu agradeço também esse otimismo e acho que o nosso estado precisa disso, né? Então, obrigado, Cristiano, então, pela participação aí e uma boa noite para você e para todo mundo aí que nos assistiu. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.